Está no ar o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira aqui pela nossa UniTV. A apresentação desse seu amigo Haroldo Silva, o Dura. A direção técnica, Fabrício Felipe e toda a sua equipe. Direção geral do jornalista Hildo Silva. O Linha de Fogo desta quarta-feira conversa com o pré-candidato do MDB, delegado Jair Tartari, aposentado. Jair Tartari que passou num dos critérios que o partido fez agora há um mês atrás praticamente e se consagrou vitorioso nesses critérios, nessas pesquisas. Ele é oficialmente o pré-candidato do MDB nessas eleições. Delegado Jair Tartari, seja bem-vindo ao Linha de Fogo. Prazer falar com o senhor. Prazer é todo meu também, Dura. E gostaria de reverenciar a Deus, o grande arquiteto do universo, né? A Ele, Dura, toda a honra e toda a glória. E que Ele nos ajude nesse bate-papo de hoje, que eu acredito que vai ser muito proveitoso, não só para mim, mas para você também e todo o nosso público. Para mim vai ser muito mais tranquilo, porque eu vou ter uma colinha na minha frente. O senhor, pelo seu talento, pelo seu conhecimento em política, com certeza vai ser um belo programa. Além de ser um homem do bem, uma pessoa que tem contribuído muito com a cidade no seu momento áureo, quando foi delegado. Primeiro questionamento no Linha de Fogo, é melhor ser delegado ou político? Olha, vou te ser bem franco, Dura. Você começou pesado, né? Mas assim, são duas atividades muito difíceis da sociedade. Polícia e político. Aliás, há muito tempo que o conceito de polícia e de política, o povo meio que contrastava, meio que combatia, sabe? Mas o que é que acontece? Na realidade, as dificuldades dessas duas instituições, dessas duas ciências, ela não se atribui a ela propriamente, mas às pessoas que as compõem. Então, nós temos bons e maus políticos, bons e maus policiais. Eu lhe confesso que é muito mais fácil ser polícia ao longo dos meus 35 anos. Olha, uma resposta contundente e interessante. O senhor é pré-candidato a prefeito. E o senhor é um homem íntegro, homem de bem, e os seus princípios se moldaram, né? Como é que eles se moldaram na carreira política, nesses princípios e nessa integridade? Isso realmente irá refletir numa possível vitória? Você hoje é pré-candidato. Se caso o senhor ganhe essa eleição, venha a vencer essa eleição, esses princípios, essa integridade que está dentro do senhor, o senhor colocará em prática? Olha, Dura, eu quero lhe dizer, assim, a minha formação, ela me leva, né, a resultar, por exemplo, eu sempre colocar como metas na organização a disciplina e a obediência. Eu tive uma formação lá enquanto jovem, estritamente organizada, quando participei, quando fui internato no Seminário Nossa Senhora de Fátima por 10 anos, lá eu fiz o ginásio, o 2º grau, e a minha primeira universidade, que era filosofia, na antiga FESC, Dura. Então, assim, a gente foi moldado e foi orientado, foi educado, não só espiritualmente, mas também dos valores da vida, da obediência, a obediência à hierarquia, o respeito às pessoas, né, aos colegas, aos padres, né? Então, eu acredito que isso tenha contribuído muito quando eu optei, após 10 anos sair do seminário, e ingressar na minha carreira policial. E, aliás, a carreira policial, o princípio dela é a hierarquia, obediência à hierarquia, né? Então, isso me ajuda muito, não só
na minha participação político-partidária, Dura, mas também no convívio e no respeito, na inter-relação pessoal, nos grupos sociais, esportivos, religiosos, onde eu participo, né? Por isso é que eu tenho a maior tranquilidade, né, de me colocar à disposição, em princípio, colocando como meta o respeito à pessoa humana. Eu aproveito a oportunidade, Dura, inclusive, para dizer que eu, quando cursei filosofia na FESC, lá nos idos de 73 a 76, e também no Seminário Nossa Senhora de Fátima, a gente foi orientado para respeitar a pessoa, né? Independentemente da opção sexual, independentemente da raça, da cor, do credo. Infelizmente, a sociedade, ela tem retalhado e dividido a sociedade em classes, né? E isso tem prejudicado muito a sociedade, porque exige de cada um. Então, assim, o Jair, ele foi educado, ele foi moldado dentro dos princípios religiosos, sociais, também políticos, por que não? Para respeitar a pessoa humana. E é nesse sentido que eu primei a minha vida profissional, lá no começo, enquanto escrivão de polícia, né? Também enquanto professor, Dura, que foi 15 anos, lecionei filosofia, psicologia e sociologia, concursado 20 horas no Estado. E a maior parte, enquanto delegado de polícia, no contato e no trato, não só com as pessoas que com dificuldade procuraram os trabalhos policiais, mas principalmente com os nossos parceiros policiais que formavam a nossa equipe, o nosso grupo de trabalho. Agora, há de convir comigo que nem sempre político é disciplinado. Há de convir comigo que político muitas vezes coloca seus próprios interesses à sua frente, em detrimento à população, às necessidades da comunidade. E eu tenho que lhe questionar porque eu lhe conheço politicamente e socialmente há muitos anos, né? É o mesmo tipo de pessoa, o mesmo jeito, o mesmo caráter, a mesma forma que o senhor vem tratando na política e fora dela. Mas o Linha de Fogo, ele vai mais além. Ele quer saber, doutor Jair, o senhor que já foi vereador dessa cidade, né? O senhor é um militante do MDB nos momentos áureos e nos momentos difíceis do MDB. A pergunta, a curiosidade que eu gostaria de saber é se esse era o caminho mesmo, se esse é o caminho que o senhor queria, hoje sendo guindado a pré-candidatura do MDB. E sabe-se que desde o primeiro momento de 2024, o caminho não era bem esse. E o senhor veio comendo pela beirada, teve critérios, teve uma pesquisa interna e o senhor foi o vitorioso. Era esse mesmo o caminho que o senhor desejava? Dura, lá nos idos da antiga Grécia, as lideranças, o povo se reunia na polis, na cidade, para resolver os seus problemas comunitários, né? Eu sou do tempo, sabe? Não que eu seja tão antigo assim, mas eu sou dessa ideia de congregar as pessoas para resolverem os problemas comuns e não os problemas individuais. O que é que acontece? Hoje na sociedade, muitas vezes a gente encontra indivíduos, pessoas, amigos inclusive, muitas vezes, que dizem que não gostam da política. Por que eles dizem assim? Na realidade, eles querem dizer que não gostam, Dura, do partido político e acaba dizendo que não gosta da política. A política é a ciência do bem comum, que coloca a coletividade acima dos interesses nossos. E o partido, as pessoas que congregam esses indivíduos, alguns deles, que deturpam a participação político-partidária. E é através desses maus exemplos que nós temos dificuldades de fazer com que o jovem, o adolescente, a mulher participem mais ativamente das questões das agremiações partidárias. Então, esse é o nosso grande desafio. Eu, desde a minha juventude, quando lá na década de 80,
eu optei em participar ativamente do MDB, né, foi por opção, né, e naquela época o MDB era o único, talvez o único partido, né, de oposição ou que levantava as bandeiras, né, do emprego, do salário, de opção para mulher, de opção para o negro e por aí afora. Então, desde aquela época eu participo, nunca troquei de partido. E sempre, sempre trabalhando junto com as nossas lideranças escolhidas pelo colegiado da nossa agremiação partidária, nunca individualmente levantando bandeira, sempre em conjunto. E agora, sim, eu te confesso que eu não tinha, eu tenho que continuar sendo sincero, como eu sempre fui. Eu não tinha esse interesse, mas durante esse período de 2024, a gente, incentivado por lideranças, a gente se colocou à disposição e quis Deus que caísse na minha mão depois de um trabalho muito bem articulado. Estamos conversando com o delegado Jair Tartari, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, pré-candidato a prefeito por Tubarão pelo MDB. No próximo bloco, vamos apertar mais um pouquinho, porque dá para ver que trabalhar com filósofo não é fácil. Trabalhar com professor não é fácil, de um lado e de outro. E saber que... Perguntar por que o MDB, com tanta cabeças inteligentes dentro do partido, por que levou 24 anos longe do poder aqui em Tubarão. Em seguidinho, a gente já volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, conversando hoje com o delegado Jair Tartari, pré-candidato do MDB aqui em Tubarão. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Linha de Fogo. Começou bem o primeiro bloco. Hoje conversando com Jair Tartari, ex-vereador, pré-candidato a prefeito do MDB de Tubarão. Eu terminei o bloco deixando um questionamento no ar. O questionamento se o senhor congrega, o senhor tem uma afinidade muito grande de agregar. Por quê? O senhor que é um PMDB raiz, desde tempo de Nélio Goulart, Stélio Cascais Boabades, né, recordando um pouco mais. Por que o MDB ficou 24 anos, contando com essa eleição, que ainda vou tirar essa fora, então 23 anos fora do poder em Tubarão? O que o senhor atribui a isso? Você acha que eu congrego tanto assim, Dura? Acho que congrega, sim. O senhor tem todo jeito de congregar. Ser um congregador, de acertar as coisas, de diálogo. O senhor pratica política na essência, que é o diálogo. Na realidade, assim, ó, eu que me perdoem muitas pessoas, mas eu te confesso que eu faço política não pensando em mim. O meu objetivo, Dura, é fazer com que as pessoas venham participar, é congregar. Por isso eu tenho tido a preocupação, inclusive hoje, na nossa agremiação partidária, de valorizar as nossas lideranças, né? Nós temos ali pré-candidatos a vereadores que nós temos que investir, nós temos que abrir a porta. Tanto Dura, que eu não fiquei 4, 5, 6 legislaturas na Câmara de Vereadores. Eu fiquei 2 legislaturas, das quais, numa delas, na última, na primeira, eu tive o privilégio de ter sido presidente da Câmara de Vereadores por 2 anos, né? E me retirei de candidatura a vereador para oportunizar a outras lideranças também se estabelecerem e darem a sua contribuição ao nosso município de Tubarão, né? Então, eu nunca dependi das questões partidárias, né? Nunca dependi propriamente da minha continuidade de vereador, mesmo porque eu fui escrivão de polícia no início da minha carreira, concursado, fui professor do 2º grau, lecionei filosofia, psicologia e sociologia no 2º grau, também concursado, dava aula à noite, e depois, quando terminei direito aqui na Unisul, eu passei no concurso de delegado e de 1990 até 2011, quando me aposentei, fui delegado de polícia aqui em Tubarão. Mas eu digo tudo isso porque a gente se preparou, sabe? A gente se preparou. E eu nunca deixei as minhas questões individuais,
nunca deixei as minhas paixões se sobreporem, né, àquilo que é comum, àquilo que é coletivo. Porque sempre tive a preocupação de construir o meu nome, de investir. Meus pais, meus amigos me ajudaram na construção, né, do Jair, propriamente dito. Então eu não posso botar fora o conceito que a gente construiu até então, né, lutando por aquilo que eu acho que é meu, né, ou seja, sendo egoísta, né. Eu faço política pensando, né, no grupo, objetivando resolver os problemas comuns dentro das nossas possibilidades, né? Então, é nesse sentido que a gente procura fazer esse trabalho. Eu te confesso que acabei esquecendo do último questionamento teu. Quero agregar. Por que ficou tanto tempo no MDB? Na realidade, é assim, ó, todas as agremiações, toda a instituição, seja ela esportiva, religiosa, social, ela tem seus problemas, tem as suas virtudes e os seus defeitos, né? Tem as suas qualidades. E o MDB, lá no início da sua caminhada, ele era um dos únicos e poucos partidos, né? Então, ele foi inchando, aumentava as quantidades de lideranças e chegou a um período, né, de que houveram algumas discussões e, infelizmente, alguns colocavam os seus interesses acima da agremiação, em cima do interesse público e acabavam buscando outros rumos, né? E tivemos, sim, dificuldades. Tanto é que nosso último prefeito foi o saudoso Genésio de Souza Goulart, que, aliás, foi meu colega vereador e eu, enquanto presidente da Câmara de Vereadores, lá na década de 90, 95, 92 a 96. Quando eu fui presidente, né, que nós tínhamos uma bancada de 6 vereadores, nós reunimos a bancada e indicamos o Genésio como o nosso candidato, né? E nós enfrentamos, sim, essas dificuldades e hoje a gente pensa que está na hora do MDB voltar, depois desses 20 e tantos. Mas vamos analisar, eu quero analisar esse período. O Genésio foi o último prefeito do MDB, encerrou o seu mandato em 2000, certo? 2004, o PMDB lançou, com Carlos Stipe, Hamilton Lemos e Vitimária. Em 2008, o MDB, ele não lançou, Genésio Goulart e Irmoto, em 2008, deu o doutor Manuel. Em 2012, o MDB veio com Edinho Beis e Deca Maia do Partido Progressista. Em 2016, o MDB veio com PSDB e veio com João Marcelo do MDB. 2020, houve uma lacuna, surgiu um offside, um nome novo, que era o doutor Cristiano, que veio, ficou no partido, depois, logo após a eleição, não deixou o partido. E o senhor continuou acompanhando todas essas eleições que eu citei. Por que o senhor, em nenhum momento, o senhor foi candidato nesse período de 2000 até 2020? Por quê? Dura, em primeiro lugar, porque eu era delegado de polícia. Aliás, no início da década de 2000, 2003 a 2008, eu fui delegado regional. Então, as minhas atribuições na área da segurança, as demandas eram muito imensas. Eu tinha que cuidar da região toda. Então, eu te confesso que eu não tinha tempo para me dedicar no dia a dia às questões partidárias e não políticas, né? E você citou, nós tínhamos essas lideranças. E essas lideranças tomaram espaço. Mas o Jair, ele não ficou resmungando, não ficou reclamando, não ficou falando mal dessas lideranças. O Jair continuou persistente, fazendo o seu trabalho, né, porque acreditava no MDB, acreditava que essas lideranças, elas dariam conta, né, lograriam êxito naquelas eleições. Mas o tempo passou, né? Hoje nós estamos aí com essa possibilidade, né? Eu sou pré-candidato, mas também, Dura, é bom que se diga que durante todo esse período, todos os partidos tiveram a oportunidade de administrar o nosso município. E eu falo lá das antigas, doutor Nilo Belo, doutor Estélio Cascais Boabaide, Miguel Ximenes de Melo Filho,
o Genésio Goulart, nós tivemos no PDS Dr. Irmoto, o saudoso Paulo Osnimai, nós tivemos o saudoso Stênio Sorato no PFL, nós tivemos o Celso Meneghel no PFL, nós tivemos o Carlos Stipe no PSDB, tivemos o saudoso Dr. Manuel, nós tivemos o nosso amigo e irmão Olávio Falquete, nós tivemos o Juarez Ponticelli com o Caio, que agora está com a administração municipal, com o nosso amigo também, o Jairo Cascais. Está na hora de voltar para o MDB. Por esse... Agora, doutor Jair, essa tua bibliografia foi fantástica. Isso me remete a um comentário político muito interessante. O MDB, nesse período, ele parece que ele não ia compor com ninguém. Ele queria sempre estar em cabeça de chapa, participar do processo entre vice, está na majoritária. Esse novo MDB de 2024, sendo o senhor pré-candidato a prefeito do MDB, o diálogo reina mais, a composição, a visualização do poder, ela é mais clara, compondo, ou o senhor é radical, como nos anos que eu citei anteriores, dizendo, nós só somos cabeça de chapa. Como é que é a situação do MDB hoje? Dura, não se constrói, né, não se constrói nada achando que a gente é melhor do que os outros. Eu acho que cada um, né, pode construir dentro das suas possibilidades. Na democracia, alguém tem que abrir mão. O nosso desejo, sim, é de administrar o município de Tubarão, é do MDB indicar o cabeça de chapa, sim, por que não? Nós temos tempo ainda para trabalhar, muito embora o meu nome tenha aparecido agora recentemente, né? Mas nós queremos o bem do município de Tubarão. Quanto é belo, né? Quanto é gostoso, harmonioso viver em Tubarão, né? E nós queremos agora ainda, enquanto nos achamos produtivos, dar a nossa contribuição. Já te falei lá no início da nossa conversa que as minhas paixões, elas não podem se sobrepor ao interesse comum, né? O MDB está, assim, aberto à conversação, né, com os partidos aí que já lançaram também seus pré-candidatos. Nós queremos ajudar, fazer com que Tubarão dê um passo a mais na ordem, no progresso, no respeito às pessoas, na oportunidade de crescimento, oportunidade de emprego, nas melhores condições de saúde. Aliás, Tubarão é referência na saúde. Nós temos aí o Hospital Nossa Senhora da Conceição, o Hospital Socimed, nós temos aí a Provida, nós temos outra ambulatório, clínicas, nós somos top na área da saúde, mas infelizmente muita gente não tem acesso à saúde em Tubarão. Se faz necessário a oportunização para que as pessoas que têm problemas mentais, as pessoas que têm problemas toxicológicos, né, que são dependentes químicos, essas criaturas precisam ser recuperadas. Nós temos, por exemplo, a facilidade de ter uma consulta médica, mas temos dificuldade no prosseguimento do atendimento de outros exames necessários e tratamento. Então, assim, eu digo isso com tristeza, porque é a realidade que a gente constata aqui no nosso município, né? Então, nós precisamos, sim, buscar mecanismos, buscar meios necessários para oportunizar a continuidade no tratamento decente às pessoas, né? Notadamente às pessoas mais carentes. O senhor citou alguns pontos, né? Evidentemente que serão tratados no plano de governo. Todos os candidatos vão fazer os seus planos de governo, que agora não é o momento do plano de governo, porque não se pode nem pedir votos, né? Apenas conhecer o candidato, conhecer o seu time, como se diz na gíria política. Mas terão oportunidade. Eu quero me ater mais à política. Eu estou gostando dessa conversa, porque o senhor não está escorregando pelos lados, pela beirada, saindo pela tangente. Nada disso. O senhor está sendo linha de fogo mesmo. E eu estou observando a cada momento. Esses egos que o PMDB teve no passado
poderão ter este ano. Nós vamos analisar no terceiro bloco do Linha de Fogo, hoje conversando com o delegado, que foi ex-delegado, né, regional, Jair Tartari, presidente, ex-presidente da Câmara e hoje pré-candidato a prefeito aqui pelo MDB de Tubarão nestas eleições. Voltamos em seguidinha com o nosso terceiro bloco. Fogo, Linha de Fogo de verdade, nesta quarta-feira. Fique aí. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco, Linha de Fogo, hoje conversando com um pré-candidato, né, aqui nas eleições de Tubarão 2024. Hoje recebendo a visita de Jair Tartari, né, ex-delegado regional aposentado e membro raiz do MDB. Nós conversamos, o pré-candidato Jair Tartari, sobre a sua escolha. Nós sabemos que o vereador José Luiz Tancredo, ele trabalhou muito para que ele fosse o candidato, o escolhido. Ele mesmo colocou os critérios, né, porque surgiram o senhor, surgiu o João Marcelo, que é outra liderança do partido, e o próprio José Luiz Tancredo. E esses critérios foi uma pesquisa, e o senhor ganhou essa pesquisa, e esse critério tem que ser levado a cabo como está sendo levado pelo MDB. Ganhei aqui a pré-candidatura, estou preparado, agora é minha vez. Porém, o senhor sabe que em convenções partidárias, nem tudo que se trata na pré-convenção é o que vai acontecer no dia da convenção. Sempre aparece uma surpresinha. O senhor não teme a convenção do partido que vai se instalar do dia 20 de julho a 5 de agosto? O senhor acha que está tudo mil maravilhas, águas mansas dentro do MDB, ou vamos voltar ao MDB das antigas? Dura, na realidade, primeiro... O senhor suspirou. Eu quero... Por que você suspirou? Mas é de suspirar porque há dificuldade. Nós não podemos aí tapar o sol com a peneira. Então vamos falar a verdade? Mas assim, primeiro eu gostaria de dizer que sempre foi o meu modesto sonho de participar de uma eleição majoritária. Sempre foi meu sonho. No entanto... as nossas lideranças, nós tivemos muitas outras lideranças. E outra coisa, há tempo de plantar, tempo de cultivar e tempo de colher. E quis Deus que o tempo fosse agora, porque o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Eu sempre participei de maneira muito efetiva. Teve época que nem tanto, em razão das minhas atividades profissionais na área de segurança pública aqui em Tubarão. Mas nunca deixei de participar do MDB e de me inteirar daquilo que era bom e daquilo que era necessário para o nosso município. Sempre que chamado, eu estive sempre participando, né? E agora, durante este ano de pré-eleição, nós estabelecemos, né, de maneira muito organizada. Aliás, depois da eleição de 2020, eu fui chamado, eu fui convocado, fui convidado pelo MDB de Tubarão para fazer parte, para capitanear, tá, esse momento de reorganização do MDB. E aí, nesse trabalho, Dura... Acho que o senhor veio mais para bombeiro naquela a gente veio, e não foi só eu que trabalhei. A gente contou com a colaboração e o trabalho do deputado Volney Weber, o trabalho do deputado Edinho Beis, o trabalho do nosso vereador José Luiz Tancredo, né, que foi muito importante. Aliás, nós temos um único vereador e foi muito importante, né, nessa caminhada e tem sido muito importante, né? Agora, o ano passado, eu era presidente, ele era o vice-presidente. Agora a gente inverteu por circunstâncias que o grupo entendeu necessária. José Luiz Tancredo, aliás, ele é o atual presidente, eu sou o vice, né? E nessa tentativa de organização para as eleições municipais deste ano, nós resolvemos na nossa diretoria executiva do MDB de colocar, foi colocado à disposição quem se dispusesse a ser pré-candidato.
A gente tentou também ir buscar outras lideranças de outros partidos, outras que não tinham nem filiações, para trazer para ser o candidato do MDB. No entanto, a gente não logrou êxito. E nós finalizamos, né, com a disponibilidade dos nomes do José Luiz Tancredo, o João Marcelo Freta Zappellini Freta, e o meu nome, Jair Tartari. E o critério foi uma pesquisa. Essa pesquisa, diga-se de passagem, Dura, não foi uma pesquisa interna. Tem gente que pensa, foi o MDB, foi o diretório. Não, foi uma pesquisa contratada por um instituto... Para consumo interno. Para consumo interno, né? Então, foram ouvidas lá 607 pessoas e, para surpresa de muita gente, o meu nome apareceu em primeiro lugar. Bom... Sua surpresa também, delegado Jair Tartari? Em absoluto, eu sempre brinquei, sabe, com o colega João Marcelo, com o amigo José Luiz Tancredo, de que, olha, eu vou acabar ganhando de você essa eleição, né? E Dura. E, para surpresa da grande maioria, apareceu meu nome. Mas vamos lá. Se o critério era a pesquisa contratada, o critério tinha que ser obedecido, né? Tinha que prevalecer. E isso foi feito. Né? Nós reunimos, né? A pesquisa foi feita, reunimos para receber o resultado, João Marcelo, José Luiz Tancredo e eu, recebemos os rapazes donos, né, do instituto lá de Criciúma e nos apresentou os dados. E a partir daí nós fomos discutir os dados, né? E que culminou com a apresentação dos resultados numa reunião do Diretório Municipal, acontecido aí há alguns dias, né, onde foi recebido o meu nome como pré-candidato, né? Tu vai me perguntar, e está tudo certo? Não, não está tudo certo. Não está tudo certo. Por que não está tudo certo? Eu não ia lhe perguntar, mas agora eu vou perguntar. Não está tudo certo? Não está tudo certo. Por que não está tudo certo? Dura, tu sabe que muitas vezes as nossas paixões se sobrepõem, aquilo que eu tenho dito aqui hoje, né? E houveram dificuldades de aceitamento da pesquisa e da homologação nessa reunião. Daí se fez necessário, claro, a minha habilidade. Eu tive que buscar energias necessárias para conversar com o João Marcelo, para acertar as arestas, né? Para polir um pouco a pedra bruta, né? E também com o José Luiz. Só que com o José Luiz Tancredo ainda não, essa pedra não está bem polida. Lapidada. Não está bem lapidada ainda. Eu preciso fazer um esforço mais além para se acertar com o Zé Luiz. Mas justamente isso foi o que eu perguntei no bloco anterior. E a convenção não pode ter surpresa? E o Zé Luiz é um rapaz também de bons princípios, né? Então nós haveremos sim, durante essa caminhada para o caminho da roça, né? Nós vamos ter tempo sim suficiente para a gente se acertar. As convenções, normalmente os partidos se reúnem para homologar, né? E eu creio que também no MDB nós vamos trabalhar, contando com o apoio de todos. É claro, eu sozinho não sou ilha, não sou ninguém, e nenhum de nós, do diretório, da executiva, somos ilha. Nós precisamos nos unir, um precisa do outro, e nós precisamos sim do nosso presidente nessa caminhada. Né? É claro, vão ter que fazer mais esforço, né? Vamos contar aí com as habilidades do Volney, as habilidades do Edinho, 7, 8 legislatura, quem sabe Miguel Ximenes, o Edgar, o Marçal, essa gente das antigas. E uma boa conversa que a gente precisa ter com o Tancredo. Quantos cafés, almoços ou diálogos o senhor teve com o Zé Tancredo depois dessa fatídica reunião onde foi revelado o seu nome como pré-candidato? Quantos cafés, quantas conversas? Depois desse encontro? Rapaz, acho que só tive uma vez, duas. Eu sei. Muito pouca, muito pouco. É pouco demais? Pouco, foi pouco. Então tá. Mas nós vamos se preparar Pode ter certeza, o arsenal tem que estar preparado. Mas pode ter certeza. O Tancredo também é uma liderança de boa vontade, de bons princípios.
E nós haveremos, sim, de aparar essas arestas, de polir essa pedra bruta aí, e o MDB vai se colocar aí como um partido sempre forte que foi, né? Seja, eu acredito que coligado, né, Dura? Porque olha só, não dá para nós. Não dá para nós hoje jogarmos sozinhos, achar que o nosso time está melhor do que os outros. Daqui a pouco nós podemos perder de goleada, Dura. Eu vou fazer e uma aí fica intervenção. feio. Eu olho no senhor, eu olho o MDB e vejo esse MDB que o senhor acaba de falar. O MDB do diálogo, o MDB do consenso, o MDB que disse assim, eu quero entrar nessa disputa para ganhar a eleição. A forma como vai se dar, as conversações é que vão dizer. Por exemplo, o senhor tem conversado com esse, o senhor tem conversado. O senhor tem conversado com muitas lideranças de outros partidos. Muitos deles estão ligando para o senhor. E outros, o senhor já sentou e tomou café. Por exemplo, uma conversa de semana passada que circulou em Tubarão, o senhor estava tomando um café, eu não sei porque que todo mundo gosta de posto de gasolina, essas coisas todas, mas tudo bem. E aí, o senhor foi visto tomando um café com Deca Mai, que é do União Brasil, pré-candidato a prefeito do União Brasil. E conversa vai, conversa vem com Deca Mai, que teve em determinado momento, quase veio para o MDB, lá atrás, assim como o vereador Denis Matiola, que bateu a porta do MDB e também não teve êxito, mas isso já passou. Deca Mai sentado com o senhor. E para a fotografia depois, apareceu o pré-candidato do PL, o Sterner Sorato. Foi feita uma mini convenção e foi fotografado, e essa foto circulou, e ninguém desmentiu esse encontro, porque uma foto vale mais do que 1000 palavras. O senhor vai explicar dessa foto e esse encontro no próximo bloco, aqui no Linha de Fogo, desta quarta-feira, conversando hoje com o pré-candidato do MDB, o articulado Jair Tarteri. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, os bastidores do Linha de Fogo. Aqui no escurinho sai muita coisa boa. E estamos conversando com o pré-candidato do MDB a prefeito Jair Tarteri. Eu deixei uma pergunta no ar. Esta conversa, essa foto que circulou, já é um prenúncio de um acerto, de uma conversa desse novo MDB do diálogo, tanto com a União Brasil de Deca Mai, quanto com o PL de Sterner Sorato? Olha, Dura, você sabe que o Deca é um querido, né? O Deca é um querido, né? Então, assim, ó, a minha admiração pelo Deca não é de hoje, desde da época que o Deca foi nosso candidato a vereador pelo MDB, se eu não estou equivocado, 540 votos naquela oportunidade. Né? E vai eleição entre eleição, a gente sempre tem a intenção de trazer o Deca novamente para o MDB. Aliás, ele foi vice-candidato junto com Edinho em 2012 e naquela vez a onda Olavo ganhou e não tinha para ninguém naquela época. Né? Agora, é verdade sim, nós temos, assim que saiu a indicação do meu nome para pré-candidatura a prefeito, o primeiro que eu fiz o contato foi o Deca. Liguei para o Deca para tomar um café, né? E fizemos um pacto. Eu posso relembrar o senhor. O primeiro contato que o senhor fez, pós aquela fatídica reunião no MDB, foi o Sterner Sorato, que o senhor foi lá com o João Marcelo conversar com ele. O senhor teve uma conversa com o Sterner a sós? A gente teve uma conversa com o Sterner, só que até então não tinha sido reconhecido ainda o meu nome como o único pré-candidato. Até então, nós estávamos os três ainda. Pesquisa contratada, pesquisa realizada, pesquisa não divulgada. E aí, éramos nós três ainda, certo? Tivemos sim com o Sterner,
né? Fizemos um início de uma conversa, mas depois que no diretório foi aceito o meu nome como pré-candidato, o primeiro que eu fiz contato foi o Deca, né? Por razão da nossa amizade, do reconhecimento, do respeito um pelo outro, né? A gente é vizinho. Deca que é do União Brasil. A gente é vizinho lá na Laguna também. Sim. Então, assim, Dura, e aí tivemos uma conversa muito bem encaminhada, conversa séria, lógica, racional, sem mágoas, né? Buscando a contribuição para o município de Tubarão. E, durante esse encontro, né, em continuidade a esse encontro, foi que nós fizemos o contato com o Stener. Né? E o Stener, o Stener esteve junto e foi onde saiu aquela foto. E fizemos sim alguns pré-encaminhamentos. Eu posso então garantir, para o meu deleite de analista político, de escrever política, dizer que os três partidos, MDB, PL e PS e União Brasil, estão bem próximos? Olha, eu erro quantos por cento? Olha, se depender do MDB, está bem próximo. Se depender... O MDB está muito conciliador. Se depender apenas do MDB, está bem próximo. Porque o Deca e eu, olha só, você falou que tem a convenção, né? Mas assim, ó, eu sou um camarada que eu costumo, nas minhas tratativas, ser muito sincero, sabe, Deca? Às vezes as pessoas... Sabe, Dura? Dura, eu falei Deca? Falou, mas não... Mas é que é muito querido, sabe? Então, assim, ó, deixa eu te contar. Eu costumo ser muito sincero nas minhas colocações, nas minhas tratativas. Há quem diga, muitas vezes, que eu sou meio ingênuo, sabe? Mas eu prefiro ser ingênuo... Eu não acho, não. Eu prefiro ser ingênuo, Dura, do que ser grosso, do que ser mal educado, do que ser desrespeitoso e por aí afora. Entendeu? Aliás, eu prefiro ser logrado do que lograr. Então, por isso, as minhas relações, elas têm sido sinceras. Eu coloco sempre, é o bem do MDB, é o bem da sociedade, é o bem do município de Tubarão, é o bem das demais instituições nas quais eu sou integrante, né? Então, eu poderia dizer que os encaminhamentos estão têm sido bem feitos, né? E nós haveremos, sim, de nos encontrar de novo. E é a intenção nossa incorporar um pouco mais, sabe? Fortalecer um pouco mais essas relações com a participação do nosso deputado Vonei, com a participação do nosso eterno deputado Edinho, com a participação, sim, do nosso presidente Tancredo, né? Então, assim, nós vamos fazer mais algumas conversas e essa é a intenção, né? Porque é preciso a gente ir dando mais forma para aquilo que a gente acredita. Agora, pré-candidato Jair Tarter, a cidade, o senhor tem razão no que o senhor coloca, que ela precisa virar página. A cidade de Tubarão está necessitando, está carente de um novo momento, de uma nova perspectiva, de um futuro bem melhor, certo? Nós estamos passando por turbulências políticas, né, muito sérias, e o senhor, como experiente que é na política e que tem essa oportunidade de sentar na mesa, digamos assim, como é que faz para fazer uma prefeitura com maior transparência? Olha, Dura, nós precisamos resgatar a confiança e a alegria do nosso povo. Você bem frisou, acho que já há algum tempo, né? Aliás, vez ou outra aparece um problema que faz com que o nosso cidadão ele comece a andar de cabeça baixa e meio que envergonhado pelos maus exemplos de algumas lideranças que, diga-se de passagem, é uma minoria, né? E a classe política acaba pagando por essa minoria. Mas nós temos o objetivo de procurar os partidos de boa vontade, os partidos que coloquem os interesses coletivos acima dos seus interesses individuais. A gente na política tem que resolver o problema da comunidade e não buscar resolver os problemas dele individualmente. Nós haveremos sim de dar continuidade nesse trabalho, de buscar coligações necessárias para a gente conseguir esse objetivo, colocando
né, sempre como os princípios basilares da administração, Dura. A legalidade, a impessoalidade, a publicidade, a eficiência, enfim, né, aquilo que exige a legislação. Né? Então, com esse intuito que nós nos preparamos ao longo desse tempo, né, dentro das nossas limitações, e vamos, com certeza, Dura, nos articular de outros parceiros, também líderes, que entendam, né, da administração pública, que entendam de gestão, que entendam de educação, de finanças, da parte estrutural, de infraestrutura do município, enfim, fazer com que a gente tenha uma nova Tubarão. E uma das dificuldades que eu tenho percebido no gestor público municipal é que dificilmente um gestor público municipal ele inicia a obra que ele não possa terminar. Eu acho um grande equívoco. Né? Nós precisamos, e quando eu digo nós precisamos, não é o prefeito com a meia dúzia de puxa-saco dele, não. É o prefeito com a sociedade civil organizada, com as instituições que tem que ser chamada para esse processo. E a gente programar o município a longo prazo. Por exemplo, nós entendemos que uma grande obra ela possa ser iniciada lá no Sertão dos Correia, ou lá no São Cristóvão até o bairro Passagem. E se eu começar, estou lá no 3º ano de governo, se eu começar essa obra, eu não vou terminar, mas eu tenho que ter a coragem de começar. Eu começo, você se elege, vai dar continuidade, e outra liderança, né, depois da tua administração, vai concluir. Eu acho que Tubarão carece, sabe, de obras estruturais que possam chamar o grande investidor para oportunizar emprego, para dar... Nós vivemos apenas e tão somente hoje, graças a Deus, mais que do comércio e do fundo de participação do município. O senhor tem razão. Mais uma vez, porque Tubarão perdeu a condição da identidade econômica para uma cidade que eu tenho respeito, Içara, e é muito ruim. Nossos investidores não vão chegar tão cedo se não virar página. Pré-candidatura, está tudo certo as pré-candidaturas a vereador? Se não acontecer nenhum acidente de percurso... os vereadores? Sim. Mas o senhor está preocupado com o acidente, rapaz, eu pensei que da sua pré-candidatura? O senhor está preocupado com a sua pré-candidatura? Não, pensei que tu ia me dar um pau agora. Não, o senhor está preocupado com a sua pré-candidatura? Não, em absoluto. Então tá bom, absoluto. que assim seja. Os nossos candidatos a vereadores, os nossos pré-candidatos, graças a Deus, quando o presidente Tancredo dizia que nós temos lá 32, nós temos mais de 32. Certo? Nós temos uma lista muito bem, e eu vou ter o prazer de enumerá-las, né, noutra oportunidade, né? Mas o trabalho está sendo muito bem feito, muito bem iniciado pelo presidente Tancredo, que se dedicou muito nesse processo. E nós queremos sim trazer o Tancredo de volta para esse jogo, porque o jogo não é meu, não é dele, o jogo é nosso. Vocês percebem, meus amigos telespectadores, que o jogo, quem está falando de trazer o Tancredo de volta não sou eu, é o pré-candidato Jair. Se bem que eu sei como tem que trazer o Zé Tancredo para o jogo. Tubarão vai ter jogo. Jair, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, pela sua disponibilidade. Sucesso nessa sua caminhada política. Obrigado, Dura, minha eterna gratidão. A gratidão é minha e eu agradeço sempre aos meus convidados, que nós estamos num momento político, vivendo no Brasil a política municipal, e nós não vamos perder tempo, não. Nós vamos conversar com quase todos. Tubarão, estamos quase encerrando essas conversas com os pré-candidatos para você poder escolher o seu candidato em 6 de outubro. Assim a gente termina mais um Linha de Fogo, nesta quarta-feira aqui pela nossa UniTV. Esperando você na próxima quarta-feira, aqui, juntinho com os meus convidados. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção e até o próximo programa.